Olá, queridos alunos e alunas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre educação na Idade Moderna. Vamos começar a aula com um quadro chamado Liberdade Guiando o Povo, de Lacroix. Eu lembro que quando a gente vai falar, né, sobre a modernidade, nós acabamos nos referindo muito aos iluministas e à Revolução Francesa, que vai acontecer em 1789. E aí, então, nós temos esse quadro, né, que como chama Liberdade Guiando o Povo, né, uma mulher com a bandeira da França, né, representando aí então o lema da Revolução Francesa, e aí a gente vai observar, né, um garoto com armas nas mãos, ela mesma está com uma arma, vários corpos, e aí a gente percebe, né, que a revolução e que a luta para romper com as ideias anteriores não foi uma luta pacífica, né? Não foi um processo de transição pacífico, e sim realmente de muita luta e que acabou resultando também em muitas mortes, né? Falando deste período, né, eu não posso infelizmente reproduzir aqui por causa dos direitos autorais, mas eu gostaria de pedir que vocês ouvissem a Quinta Sinfonia de Beethoven. Tem aqui, né, o link, e vocês vão poder então acessá-lo lá no YouTube, para que vocês possam ter um pouco de contato, né, do que estava acontecendo no âmbito cultural durante este período da modernidade. Então a gente já viu lá a obra, né, da Liberdade Guiando o Povo, e vocês vão poder vão poder então ouvir essa bela sinfonia então de Beethoven, tá? Bom, então assim, o século XVIII, né, ou chamado século das luzes, caracterizou-se por uma grande fermentação intelectual, né, por conta do quê? Da fecha produção dos pensadores iluministas. Isso, né, na área da educação fortalecia-se muito uma tendência liberal e laica, em que se estava buscando novos caminhos para a aprendizagem e também maior autonomia do educando, né? E aí então a gente vai observar, né, algo que já estava acontecendo desde lá do Renascimento, né, que nós trabalhamos na aula anterior, que era justamente a valorização do ser humano, né? Do ser humano, da ciência, e ver o ser humano a partir da razão, né? Sendo ele então detentor e o produtor do conhecimento. E a essa ideia se deu o nome de iluminismo, né? Porque ele é aquele que se iluminou, o que acaba sendo contrário ao que nós estudamos sobre a Idade Média europeia, né, na qual esse conhecimento, essa produção, essa iluminação, ela vinha por meio do divino, tá? E aí que neste período nós já temos o protagonismo dos seres humanos, tá? Bom, aqui é um vídeo de 12 minutos, bem fácil, bem didático, explicando o que é o iluminismo, o que foi o iluminismo, né? Vai falar sobre a questão do absolutismo, da ascensão da burguesia, e isso tudo de uma forma assim bem leve, assim, uma forma até meio que jocosa e tudo. Então, eu solicito então que vocês também entrem no YouTube, tá? Aqui no nosso link, nesse link possam assistir um vídeo, é um vídeo aí de 12 minutos, tá bom? Bom, agora então partindo para a nossa área, né, que é a área da educação, nós vamos ter que a educação no contexto histórico do iluminismo, ela já não tinha mais sentido atrelar a educação à religião, né, como acontecia nas escolas confessionais. Então, eles não queriam mais que essa educação fosse atrelada à religião, como também não gostaria que ela fosse atrelada apenas à aristocracia. Então, os iluministas eles defendiam que a escola deveria ser leiga, ou seja, não religiosa e livre, independente dos privilégios de classe, porque até então, né, nós vamos ter que uma grande maioria dos que terão acesso à educação formal, propriamente dizendo, serão aqueles que provêm das elites, tá certo? Bom,
Então, alguns pressupostos da educação nesse período. Como eu já tinha dito, a educação laica, ou seja, independente da religião, uma educação obrigatória e gratuita, e aí mais uma vez, né, a gente vai ver que essa luta, essa busca por uma educação elementar que deve ser mantida pelo Estado, né? Então se coloca aí o Estado como aquele que deve obrigatoriamente promover a educação gratuita e obrigatória, né? E mais ainda, que essa educação não pode ter o privilégio de classe, como eu disse, e sim ser gratuita para atender a todos. Então veja que esse pressuposto é algo que nós ainda no Brasil estamos lutando, não só no Brasil como em outros países, para que seja consolidado. Outro pressuposto é o ensino científico, né? Como eu disse para vocês, então a valorização do ser humano e das ciências. Então vai ter uma valorização do estudo da ciência, dos ofícios e das técnicas. Então você vai ter uma educação que também terá como objetivo preparar os alunos para o mercado de trabalho, fornecendo também mão de obra disciplinada para as fábricas. Fábricas essas que estavam se multiplicando em virtude da Revolução Industrial. E aí você pode pensar, né, que, puxa vida, isso aqui é um pouco contraditório. Ao mesmo tempo que se tem um pressuposto que vai dizer, né, vai falar sobre educação obrigatória e gratuita para todos, você vai ter uma educação que ainda não é igual para todos. Tá certo? Ainda existe o privilégio das classes, sendo as classes trabalhadoras, e nesse período, né, que vai se criar então a classe operária, aquela que deveria então ser disciplinada e capacitada para o trabalho, tá certo? Dando continuidade aqui, na educação, nós vamos ter uma educação mais nacionalista, né? Que vai ser o quê? Cada país, então, vai ter que desenvolver o seu sistema educacional. Porque até então, como a educação ela era muito mais convencional, uma educação muito mais voltada à religião, principalmente à religião católica, a educação nos diferentes países, ela seguia mais ou menos o pressuposto da religião. E agora, nesse período, o objetivo então é que a educação seja desenvolvida de acordo com a realidade de cada país. Por isso também é uma das exigências que a educação seja realizada na língua vernácula, ou seja, na língua falada do seu país. Hoje pode ser estranho, né? Óbvio que vai estudar em português ou em brasileiro, enfim, mas naquele período a educação ela era, né, lembra que ela era elitista e ela era geralmente em latim, né, que era tida aí como a língua culta daquele período. Mais uma vez, uma orientação prática da educação voltada para ciências, técnicas e ofícios, não privilegiando apenas o estudo humanístico. Por quê? Não deveria ser uma educação apenas nas áreas de artes, da matemática ou da oratória, né? Mas também uma educação voltada para as áreas mais práticas, né? Assim também como medicina e outras. Bom, do período do Iluminismo, nós vamos ter aqui, né, vários filósofos que não são necessariamente educadores, mas que vão influenciar na educação deste período, né? Nós vamos ter Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, Helvétius, né, que encaravam o ensino como um veículo importante neste período da luz das luzes e da razão, né? Por quê? Porque para eles, né, eles vão ter a educação, ela vai ser um instrumento para combater as superstições e o obscurantismo religioso, porque as pessoas ainda acreditavam que, eu não posso, por exemplo, desenvolver muito a medicina, por quê? Porque eu não posso profanar um cadáver, eu não posso abrir um cadáver para estudar. Ora, se não é possível estudar o corpo humano de um cadáver, como que eu vou poder salvar outras vidas, conhecer os órgãos, etc. e tal? Então, veja, a educação, o ensino, ele vai combater esses tipos de superstições. Bom, vamos falar agora aqui, né, rapidamente sobre alguns filósofos que
acabaram influenciando a educação, né? Primeiro nós temos Rousseau. Rousseau, vocês com certeza já devem ter ouvido, é aquele que vai falar, né, o mito do bom selvagem, que o ser humano nasce bom e o que vai corrompê-lo é a sociedade. Ele escreveu várias obras, duas de maior destaque que eu trouxe aqui para vocês, é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, do contrato social, e Emílio, ou da educação. O primeiro, então, é um discurso no qual ele vai falar, então, que, né, a ideia de que todos nascem bons e que é a propriedade privada, então, que vai corromper os seres humanos. O segundo, né, o Emílio, ou da educação, é um romance, no qual ele vai narrar o processo de educação ideal, né, na concepção dele, do jovem Emílio. Bom, dando aqui continuidade, né, o Rousseau, ele vai falar que é importante desenvolver os instintos naturais das crianças. Então, ele vai falar que a educação, né, ele vai defender a educação negativa, na qual o professor, né, o preceptor, deve, sobretudo, preservar a criança, né, partindo da ideia de que ela é pura, de que ela é boa, né, e aí, então, no começo da educação, deveria-se, então, preservar essa pureza da criança, para que ela não fosse, então, corrompida pela sociedade, e somente depois, então, é que seria feito esse processo de socialização, tá certo? O que vai contra a educação positiva, que era utilizada na época, que já via-se a criança, né, como um pequeno adulto, e que ela deveria, então, aprender e desenvolver a sua inteligência aí de maneira prematura. Inclusive, Rousseau vai dividir isso em 4 partes, né, o período de educação, no qual do 0 aos 5 ele vai dizer que a criança, ela tem que um momento de espontâneo, ela tem que ficar próximo da mãe, né, ter o aleitamento materno. Aí dos 5 aos 12 é quando a criança começa a desenvolver o seu corpo e o seu caráter, e isso deve ser feito em contato com a natureza, sem uma intervenção muito ativa do seu preceptor. E aí só, né, no período a partir dos 12 anos é que vai se iniciar uma educação um pouco mais rigorosa, vamos colocar assim, né, no qual o jovem então vai se iniciar pela experiência, né, e aí vai aprender então geografia, física, assim como também uma profissão ou um ofício. E aí no período de 15 aos 20 anos vai ser quando então ele já estaria maduro, né, para poder então se desenvolver a sua vida moral, religiosa e social, tá certo? Depois então nós temos o Kant. Kant, né, a obra sobre pedagogia, que resultou, né, na verdade essa obra são anotações de aulas que ele ministrou nas universidades, no qual ele vai falar então da importância da educação fundamentada nas obras clássicas. Lembra que na aula passada a gente falou sobre Renascimento, sobre o retorno, as obras greco-romanas, né? E aí no caso então de Kant ele vai defender então o uso dessas obras clássicas, especialmente da filosofia. E aí ele vai ter 2 obras importantes, que é a Crítica da Razão Pura, na qual desenvolve a crítica do conhecimento e crítica da razão prática, em que analisa a moralidade. Como o nosso tempo está acabando, deixa eu agilizar aqui um pouquinho. A pedagogia de Pestalozzi, né? Pestalozzi, então, foi contemporâneo de Rousseau, ele estudou e admirava muito Rousseau, mas o interessante foi que ele colocou as ideias de Rousseau em prática, ele fundou um instituto para órfãos, né? E aí então ele usava o método intuitivo e o ensino mútuo, no qual as crianças mais velhas ensinavam para as mais novas. Isso tanto a leitura escrita, como o cálculo, como também o trabalho manual. Tá? Então, resumindo as características da educação na modernidade, nós temos que ela surge no século XVII, existe então a ideia da separação entre a Igreja Católica e o Estado, os principais pensadores Pestalozzi, Rousseau, Kant,
entre outros. Vai ser o período, então, da consolidação da burguesia e um modelo de educação escolar centrado na figura do professor como transmissor do conhecimento. Então, resumindo as características da educação na Idade Moderna, vai ter a reivindicação pelo acesso à escola enquanto direito do cidadão, e a educação passa a ser atribuída à tarefa de formar cidadãos. E esses cidadãos, então, eles devem estar cientes dos seus direitos e deveres, e ser capazes de exercê-los perante a sociedade. Uma educação infelizmente, ela ainda é, né, uma educação diferente, de acordo com a classe social. Né? Para a burguesia vai ser voltada para uma formação mais elitizada, e a proletariada que vai ser mais técnica. Mas, de uma forma geral, eles defendem que a educação deve levar à emancipação humana a partir do desenvolvimento do raciocínio, desenvolvimento da ciência e etc. E, mais uma vez, então, a laicização da educação, que é a separação entre igreja e Estado. Então, por enquanto é isso, e daqui a pouco nós voltamos, né, no nosso próximo vídeo para falar sobre a educação na contemporaneidade. Muito obrigada.